provas de vocês vão ser mais para frente, vão ser dia 1 até o dia 11, mais ou menos. O conteúdo da minha prova de matemática vai ser a unidade 7 toda, que é essa parte de fração, e vai o começo da unidade 8. O que tem na unidade 8? A unidade 8 está falando sobre. Nossa, vou estar estranho. Está falando sobre as operações com frações. Só que só vai cair na prova de vocês as operações adição e subtração. As outras operações, mesmo que dê tempo de eu explicar para vocês antes da prova, não vai cair na prova de vocês. Só vai cair a parte de adição e subtração. Beleza? Vamos lá. Aí, recapitulando, o que que eu já passei para vocês? Eu passei para vocês, ó, relembrando, a parte de que é uma fração, né? Como é que eu faço, numerador e denominador, essa parte. Como que eu faço a leitura de frações, como que é feita a leitura. Aí lembrando, 1/2, 2/4, 3/3, 4/8. Aí a partir do 11, é 11avos, 12avos, 13avos, e por aí vai, essa parte de leitura. A parte da representação, a representação, quando eu falo, é o desenho, né? Vocês já viram também. Aí a gente viu também sobre os tipos de fração. Quais são os tipos de fração? Fração própria e fração imprópria. Aí lembrando, fração própria, numerador é menor que o denominador, fração imprópria, numerador é maior que o denominador. Simples assim. Aí a gente viu dentro de frações impróprias que possuem os que a gente chama de números mistos. Número misto é uma forma que a gente escreve uma fração imprópria, uma parte inteira e uma parte fracionária. Se você perdeu essa matéria, eu vou postar os vídeos hoje, lá assiste os vídeos, videoconferências, assiste tudo isso que tem lá. Mais para frente eu vou passar uma revisão geral, tá bom? A gente viu na última aula, nas últimas duas aulas, se não me engano, se for na última, sobre equivalência de frações e a comparação de frações. A gente viu como que é cada caso de comparação. O que que acontece em cada um dos casos? Como que a gente vai comparar, né? Quando o numerador é igual, quando o denominador é igual e quando são tudo diferente. A gente viu como é que vai comparar esses valores. Beleza? Até aí, em relação a isso, alguma dúvida? Não, não. Sem dúvida. Beleza. O que que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver sobre as frações decimais. Deixa eu limpar aqui a tela da última aula. A gente vai ver sobre as frações decimais. Deixa eu transmitir aqui minha tela, só um momentinho. Copiem isso aqui no caderno de vocês, tá? Deixa eu colocar a letra maiúscula. Estão vendo a minha tela aí? Sim, tô vendo. O que são as frações decimais? Frações É pra decimais copiar no caderno, normalmente... tio? Oi? É pra copiar no caderno? Isso aqui é. Vamos lá, vou escrever aqui. Ó. Opa. Frações decimais são aquelas cujos denominadores são 10, 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai. Ou seja, são potências de base 10. Beleza? Então, uma fração decimal nada mais é do que isso. Exemplos aqui, ó. Vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Exemplos. 3 décimos, 45 centésimos, 8
milésimos, 1.331 décimos, 415 décimo de milésimo, e por aí vai. Beleza? Rapidinho. Então, em relação a isso, alguma dúvida? Ainda tô copiando, peraí. Beleza. E aí? Vamos lá. Aí, continuando aqui, então. Abram um livro de vocês aí, ó, na página 17. Na página 17 tem essa explica aqui, ó. Tá falando isso daqui para vocês, ó. Em uma sondagem realizada pelo Ministério do Turismo sobre a intenção de viagem dos brasileiros, foi revelado que 7 décimos das pessoas que responderam às pesquisas, Que página, professor? página 17, pretendiam viajar pelo Brasil e 29 centésimos para o exterior. Essas frações são denominadas frações decimais, pois tem o denominador uma potência de base 10. Aqui, ó, repare aqui, ó, 7 décimos, ou seja, o denominador a base é 10, é a mesma coisa que 10 elevado a 1. E 29 centésimos, transformando, a gente viu que é uma fração decimal, só que aquele no livro ele coloca também explicando, ó, 100 é uma fração decimal porque é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Beleza? Ó, senti esse... Ah, a menina tá entrando. Beleza? Tio, o tom de voz subiu um pouco. Assim, pronto. Quem é Cíntia? É a Thalita. Ah, Eu não O consegui. que eu vou pedir que vocês façam agora? Virem, quem já copiou, virem na página 18. E façam a letra A aí, ó, que ele está pedindo, que é isso daqui, ó. Represente nos quadrados a seguir. Professor, Oi, eu não tô com livro nem nada, porque agora eu tô em fim de mudança, eu vou me mudar. Então eu não tenho livro nem nada aqui, mas eu vou estar participando da sua aula e vou tentar aprender. Vou assistir e vou aprender. tá ok, tá ótimo. Depois, essa aula está sendo gravada. Depois, se você ficar com alguma dúvida, você copia e quando você for fazer no livro, passar por livro, você assiste as aulas, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Aí, o que eu quero que vocês façam ainda?
Façam essa letra A da página 18 aí, ó, que pede para pintar. Aí, ó, represente nos quadrados a seguir a fração correspondente às pessoas que pretendem viajar. Primeiro, aqui, ó, pelo Brasil e depois pelo exterior. Façam aí, ó, 3 minutinhos para vocês pintarem. E quantos iam viajar pro exterior, tio? Travou aqui. Tá no texto de em cima. Tá falando aí em cima. Conseguiu ver? E aí, já fizeram? Terminei agora. Beleza, vou dar mais 1 minutinho para quem tá fazendo. Vamos lá. Corrigindo aqui agora. Vou pintar aqui, ó. Quantos é a parte que quer viajar pelo Brasil, ó? São 7 7 décimos. Então, eu vou pintar aqui, ó, 7 pedaços. quadrados. 7 retângulos, né, no caso. Simples assim. Agora que pretende viajar pelo mundo, são 29. Então, vai pintar aqui, ó, 29, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada fileira aqui, ó, tem 10 mais 9 aqui. Então, pintado, só isso. Alguma dúvida? Simples aqui, né? Esse aqui é tranquilinho. Beleza, então vocês entenderam, a gente viu Você que... pode repetir para o exterior? Eu não consegui ouvir direito. Qual parte? Para o exterior.
Ah, para o exterior aqui, ó, ele falou que são 29 centésimos. Então, eu vou pintar 29 quadradinhos. Aqui, ó, tá dividido em 100 quadradinhos. Ele pintou 29, Ah, tá. beleza? Entendi. Então, ó, reparem aqui. Então, isso aqui que a gente está vendo são frações decimais. Mas para que a gente está vendo isso agora? Vamos lá que a gente vai passar para outra parte agora. Que a gente vai começar a ver sobre os números decimais. Mas antes de chegar em números decimais, o que a gente precisa saber? Ó? Vocês lembram que a gente viu que fração é a mesma coisa que divisão? Então, por exemplo, se eu tenho essa fração aqui, ó, vamos colocar ó, 1/10. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso transformar isso daqui, ó, em uma divisão que vai ser 1 dividido por 10. Até aí, alguma dúvida? Não. Não. Como que eu vou dividir 1 por 10? Ó, 1 dividido por 10. Tem como dividir 1 por 10? O que vocês lembram? Vocês já estudaram? Tem como ou não? Tá. Até então, algumas pessoas já devem ter visto, mas até então vocês acham que, vocês viram que não consigo dividir 1 por 10. Por quê? Porque numa divisão, deixa eu colocar um outro exemplo aqui de divisão, por exemplo. 13 não. 15 dividido por 150, vou colocar. 150 dividido por 3. Como que a gente faz? A gente tenta dividir. Ó. 1 por 3 não dá. 15 por 3 eu consigo. Ó. Dá 5, abaixo zero, sobra zero. Esse zero vem para cá e dá zero. Numa divisão, esse número aqui, ó, o dividendo, ele precisa ser maior que o divisor. Foi isso que a gente viu até agora. Só que quando a gente tem isso daqui, a gente não tem. Opa! A gente não tem o dividendo maior que o divisor. A gente tem o divisor maior. Então, como que a gente vai fazer isso? Toda vez que a gente tiver isso, o que que a gente pode fazer? A gente vai acrescentar do lado desse número que está aqui, do dividendo, o número zero. Quando a gente acrescenta esse zero que está aqui, o que que a gente precisa fazer? Precisa colocar a vírgula aqui, ó, na resposta. Professor, mas não tem nada. Quando não tem nada aqui na resposta, a gente coloca o zero e a vírgula. Se tivesse algum número aqui, 1, por exemplo, só colocaria a vírgula. Como não tem nada, coloco o zero e a vírgula. Agora, tem como eu dividir 10 por 10? 10 dividido por 10, a gente sabe que é 1. 1 vezes 10 dá 10, 10 menos 10, o resultado, vou colocar bem passo a passo aqui, 10 menos 10, resultado é zero. Então, esse 1 dividido por 10 aqui, esse 1/10, é a mesma coisa que 0,1. Então, 1/10 representa 0,1, que significa também 1/10. Beleza? Entenderam? Entendi. Então, se eu tenho, por exemplo, 1/100, como que seria isso daqui? A mesma coisa, o mesmo passo a passo. Ó. 1 dividido por 100, que vou fazer a divisão. 1 dividido por 100. Tem como fazer 1 dividido por 100? Não. Então, eu coloco o zero aqui e aqui embaixo zero, vírgula. Só que mesmo assim, eu colocando zero aqui, eu não consigo dividir. Então, o que que eu vou fazer? Colocar outro zero aqui.
Só que nesse segundo zero que eu coloquei aqui, eu preciso colocar o zero aqui também. Agora, eu consigo dividir 100 por 100? Sim. Resultado vai dar 1. 1 vezes 100 dá 100, zero. Então, 1 sobre 100 representa a mesma coisa que 0,01. Beleza? Beleza. Façam vocês aí, ó, desse aqui, ó, 1 milésimo. Façam aí, 2 segundinhos. E aí, conseguiram? Tô acabando aqui, tô acabando, rapidão. Eu já. Vamos lá, vou fazer aqui, ó. Vai ser 1 dividido por 1000. Se eu faço aqui, ó, 1 dividido por 1000. Vai ser simples, ó. Não consigo dividir 1 por 1000. Então, coloco um zero aqui, 0, vírgula. Não consigo dividir os 10 por 1000. Acrescento outro zero e coloco um zero aqui. Ainda assim, eu não consigo. Então, o que que eu faço? Coloco zero aqui, agora sim. E mais um zero aqui. Agora sim. 1000 dividido por 1000, resultado dá 1. Menos 1000 aqui. Opa. Zero. Então, a resposta de 1 sobre 1000 é a mesma coisa que 1 milésimo. Reparem o seguinte, não sei se vocês conseguem reparar isso, mas eu vou falar com vocês, vocês prestem atenção nisso. Olhem só, isso é uma regra, tá?
qual que é, vamos supor, quantos zeros tem aqui nesse número que está aqui embaixo, na fração? 1, Tem um zero aqui, não é? Quantos números tem depois da vírgula aqui? 1, Quantos zeros tem aqui? 2, Quantos números depois da vírgula? 2, Quantos zeros tem aqui? 3, Quantos números depois da vírgula? 3. Então, isso é uma regra. Toda vez que a gente vai transformar uma fração decimal em um número decimal, essa regra precisa ser obedecida. Entendi, mas Vou fazer. Em alguns casos, na maioria dos casos, na verdade, depois de uma certa prática, a gente não vai precisar nem fazer a conta mais. Vai conseguir, através de só bater o olho, conseguir tanto transformar um número decimal em fração, como uma fração em número decimal. Beleza? entendi. Voltando aqui, ó, tem alguém querendo entrar, Jaqueline. Jaque? Não entrou ainda não. Eu acho. Entrou ali, ó. Entrou ali. Ei, Jaque. Ei, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Aqui, galera, essa semana estarei encaminhando, tá, o cronograma das avaliações finais do segundo trimestre, ok? Ok. As provas começarão em setembro, tá? Então tem tempo ainda para estudar, não é verdade? Sim, tá bom. Tá? Que aí vocês olham o conteúdo e aí vão fazendo a pergunta. Ei, Paulo, que bom ver você aqui, meu amor. Tá? Que bom. É, Então, vocês, ó, questão de links, um ajuda o outro para agilizar na questão para poder estar assistindo as aulas, tá? Para não ter problema, ok? Ok, beleza. Tá, gente? E vocês viram que eu encaminhei novamente o cronograma das aulas e coloquei lá os tracinhos, que sinal que os tracinhos, os conteúdos estão aonde? Das aulas, que seria no Escola Web, as informações, né? A aula do dia, isso, a aula do dia. Então, quando não tem videoconferência, tem atividade lá no Escola Web informando onde que é para fazer. Se é no livro, se é no positivo. Então, tem que olhar lá, tá bom? Tá. E não vou atrapalhar mais não, vocês não, que ainda tem uns minutinhos de matemática. Matemática não é fácil não, tá? Ó, bom dia e o restinho da semana ainda, né? Que hoje é terça ainda. Qualquer dúvida é só entrar em contato com aquele telefone que eu deixei lá no grupo, hein? Bye. Legal. Vamos lá, gente. Continuando, a gente está aqui, né? Deixa eu ver, só confirmar. Isso, a gente está aqui. Muito bom. Vamos lá. Então, aí voltando para a atividade do livro. Façam agora a questão B. O que que ele pede na questão B? Deixa eu printar aqui e colocar para vocês aqui na tela, que às vezes alguém está sem livro, né? Deixa eu pegar aqui. Opa. Na questão B é o seguinte, ó. Retomando as intenções de viagem dos brasileiros, qual número decimal representa a fração correspondente aos brasileiros que pretendem viajar pelo Brasil e para o exterior? O que é para fazer, então? Transformar. Opa, tá de azul. Transformar 7 décimos, desculpa, em número decimal e 29 centésimos em número decimal. Façam aí, por favor.
Façam aí, 2 minutinhos para vocês fazerem. Acabei. Os dois? Sim. Beleza, vou esperar mais um pouquinho. Vamos lá, corrigindo aqui então. Vamos lá. 7 décimos, dividindo aqui, a mesma coisa, vou fazer bem passo a passo. É a mesma coisa que 7 dividido por 10. Então, aqui, ó, fazendo a divisão 7 por 10, como que vai ficar? Não consigo dividir 7 por 10, o que que eu vou fazer? Ó? Acrescento zero, coloco zero e a vírgula. 70 dividido por 10 dá 7. Então, aqui, ó, menos 70 é igual a zero. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,7. Beleza? Alguma dúvida? Não. Simples, né? A segunda aqui, ó, 29 centésimos. 29 dividido por 100. Vai ficar como? 29 dividido por 100. Acrescento zero, deixa eu colocar de vermelho para ficar didático. Zero, zero, vírgula. 290 divide por 100? Sim. Dá 2, sobra 90. 9,50, 9,5, Gabriela. Gabriela não, é o Pedro, né? Menos 200, sobra 90. Reparem o seguinte, eu não consigo dividir 90 por 100. O que que eu vou fazer? Vou colocar o zero aqui, ó. Só que reparem o seguinte, nesse zero que eu coloco aqui, depois de fazer a conta, eu não vou colocar o zero aqui. Eu não preciso colocar mais nada aqui. E vou fazer a conta normalmente. 900 dividido por 100 vai dar 9 e é 900 menos 900, que vai dar zero. exatamente. Então, 29 centésimos é a mesma coisa que 0,29. Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma. Tranquilo, né? Cadê? Quem não fez, copia aí, por favor.
Deixa eu pegar aqui embaixo. Pam, pam, pam. Vamos lá. Aí, continuando aqui, é só finalizar isso aqui com números decimais, ó. Então, quando a gente fala de frações decimais, uma das coisas que a gente tem que entender e fazer é fazer essa transformação de número decimal para fração decimal e fração decimal para número decimal. Depois, no próximo aula, eu vou explicar para vocês um macetinho. Mas antes eu preciso finalizar isso daqui, ó. Quando a gente fala de números decimais, a gente fala do seguinte, ó, que tem a parte inteira, que nesses casos aqui, ó, a parte inteira é o que vem antes da vírgula. Nesses casos que eu passei aqui antes para vocês, ó, a parte inteira é sempre zero. Foi sempre zero, né? Mas foi coincidência, por acaso. E depois da vírgula vem a parte decimal. Então, ó, quando a gente tem o primeiro número depois da vírgula, ele é chamado de décimo. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem 1/10. Nesse caso aqui, como que a gente lê? 5/10. É igual a fração, 7/10. Eu falei 5, né? 7. 7/10. A segunda parte aqui decimal é o centésimo. Então, é esse caso aqui, ó. Como está aqui na segunda parte, a gente vai ler 1/100. Quando eu tenho dois números aqui, ó, a gente vai ler o número todo com a palavra centésimo. Então, ó, 29 centésimos. Nesse caso aqui, se eu não tivesse essa parte aqui, ó, seria 14 centésimos. E por último, para finalizar, a terceira parte aqui, quando a gente tem 3 números depois da vírgula, igual nesse caso aqui, ó, a gente lê milésimo. Então aqui, ó, representa 1 milésimo. Nesse caso aqui, ó, 143 milésimos. Alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma. Se a gente fosse representar, então como que a gente vai ler essa parte aqui, ó? Esse número aqui, ó, 2,143. 2 inteiros, 143 milésimos. Como que a gente representaria isso daqui com uma fração? A gente vai fazer o caminho inverso desse daqui, ó. Como que a gente vai fazer? Vou explicar para vocês, ó. Eu tenho 2 inteiros, 143 milésimos. Eu posso fazer de diversas formas. Vou pincelar agora duas formas que eu acho mais fáceis, tá bom? Vamos lá. A primeira que eu acho que é um pouco mais complicada, mas é simples também, ó. Reparem o seguinte, ó. Eu tenho 2 inteiros, não é? Então, eu vou escrever a parte inteira primeiro, ó. Vou transformar isso aqui em um número misto. Vai ser 2 inteiros. E vou escrever essa parte aqui, ó, decimal, em forma de fração. Como que seria? Eu tenho o número 143, então é 143. Não é milésimos? Então vai ser sobre 1000. Só isso. É a mesma coisa que 2 inteiros, 143 milésimos. Simples assim. Alguma dúvida? Não. Sem dúvida. Ou então, aí o que eu acho mais fácil é o seguinte, ó. Como que eu normalmente faço? Escreve esse número aqui, ó, 2,143 sem a vírgula. Deixa eu colocar ele aqui primeiro. Vou escrever 2.143 sem a vírgula. E embaixo eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula aqui. 1, 2, 3. Tem 3 casas depois da vírgula. Então, aqui embaixo, o número que vai ficar aqui vai ser 1000. Então, para transformar isso aqui em fração, é a mesma coisa que 2.143 dividido por 1000. Existem essas duas formas aqui que eu acho que é mais fáceis. Alguma dúvida? Não. Não. Beleza, então. Deixa eu parar de gravar aqui para finalizar a aula. Caiu.